caros amigos, a paz do Cristo esteja conosco. Antes de começar o nosso estudo, vamos manter a nossa vibração em favor de nós e dos nossos irmãos, buscando o Mestre Jesus. Querido Mestre, Tu que estás conosco em todo o tempo de nossa existência, permita que possamos a cada dia aprender mais do Seu Evangelho. E neste aprendizado, que possamos praticar com os nossos irmãos, doando o que há de melhor em nós, para cada um que cruza o nosso caminho. Possamos ser instrumento de Tua paz, onde quer que estejamos. Que assim seja. O estudo de hoje é sobre servir a Deus e a Mamon. Servir a Deus e as riquezas. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos do Evangelho de Jesus, a sua boa nova, nos ensinando que não poderíamos servir a dois senhores, porque ou amaríamos um e aborreceríamos o outro, ou ficaríamos tristes com um e felizes com o outro. Jesus está ensinando que não dá para buscarmos as coisas dos céus e amar as coisas dos céus com a mesma intensidade que amamos e buscamos as coisas da matéria, as riquezas. Não quer dizer de hipótese alguma que ele condenou as riquezas, porque se assim o fosse, Deus não teria colocado as riquezas em nossas mãos para que pudéssemos assim fazer da nossa vida e da vida do nosso próximo uma vida mais equilibrada e uma vida mais feliz. Quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, é no sentido de que tudo se transforme numa causa de riqueza. Quando o nosso olhar está voltado somente para a vida material, porque nós não somos apenas matérias. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne. E esta experiência envolve aprendizado, envolve evolução, envolve desenvolver todas as virtudes que não temos antes, porque somos mais instintos do que virtudes. Somos seres, animais, racionais, desenvolvendo, na verdade, a racionalidade. Quando nós queremos transformar a nossa vida somente em coisas materiais, esquecemos das coisas dos céus. E Jesus faz uma observação de que nós deveríamos buscar as coisas dos céus primeiro, que todas as outras coisas seriam acrescentadas. E ele conta a história de um moço que chega para ele e pergunta como que ele deveria proceder para ganhar os céus. O Mestre Jesus diz que ele deve servir, que ele deve praticar os mandamentos. Os mandamentos que Jesus está falando não eram desconhecidos do seu povo, porque eles já tinham recebido antes esses mandamentos através de Moisés, os 10 mandamentos colocados lá na pedra de Sinai, lá no monte de Sinai. E o moço pergunta para ele qual mandamento, como se ele quisesse assim testar Jesus. E Jesus fala de amar ao próximo, de amar o irmão, de honrar pai e mãe, de ter uma vida justa, ou seja, não matar, não furtar, não ser corrupto, honrar pai e mãe, amar o próximo como a si mesmo. E o moço diz: mas Senhor, eu tenho feito isso desde a minha juventude.
Todos nós temos praticado os 10 mandamentos desde a nossa juventude, porque os nossos pais trazem esse conhecimento, ele ensina, ele educa no berço, que não devemos roubar, que não devemos furtar e que não devemos matar. Ele ensina que nós devemos respeitar e honrar os nossos pais. Ensina uma religião, nos leva para um templo, para uma igreja, para uma casa espírita. Então os pais fazem esse papel de educar e trazer em nosso coração os 10 mandamentos, ou os mandamentos de Deus, como é conhecido. Por isso que o moço diz que já fazia isso desde a sua mocidade. Então Jesus diz que se ele quiser ser perfeito, se ele quiser servir, fazer esse mandamento com perfeição, ele deve vender tudo que ele tem, entregar aos pobres e depois segui-lo. Seguir quem? Jesus. Ir com Jesus. Eles estão ali numa experiência da carne. Jesus está presente na carne naquele momento. E o moço fica muito triste. Por que ele fica muito triste? Porque ele tem muito dinheiro. Porque ele é um moço, um jovem rico. E vender tudo que ele tem e dar para os pobres seria uma abnegação maior do que ele poderia suportar. Ele não conseguiu pensar na vida dele sem essas posses. Ele não conseguiu pensar naquele instante na possibilidade de seguir Jesus sem nenhuma riqueza. Este momento de hesitação do moço é uma coisa que acontece conosco também. Muitas vezes nós ficamos na dúvida se devemos obedecer Jesus ao além do limite ou se nós devemos esquecer, fazer os rituais que se espera na sociedade. Por exemplo, ir para o templo religioso uma vez por semana, porque a sociedade assim o diz, seguindo parte do mandamento que diz que devemos trabalhar 6 dias e descansar um dia, reservar um único dia para louvar a Deus, para render esse dia a Deus. Então nós falamos assim, eu já vou no templo aos domingos ou qualquer outro dia da semana, então eu já cumpro com os meus mandamentos, eu já cumpro com a parte moral, eu já sou caridoso com aquele que me busca. Eu vou lá, eu aplico o passe, eu falo do passe, eu acolho aquele que chega, eu falo da importância de se resignar diante da dor. Então eu estou exercendo os 10 mandamentos igual o moço fazia. Mas Jesus pergunta, pois Jesus fala para o moço, vendei tudo, renunciai a tudo para seguir-me. Nós seríamos capazes de renunciar a tudo para seguir Jesus? Muitas vezes a vida nos pede essa renúncia total e nós não temos coragem de fazer essa renúncia total e seguir. O moço fica muito triste e vai embora. Jesus diz então para os seus que é mais fácil um cabo grosso, uma linha grossa, passar no fundo de uma agulha e daria muito trabalho passar um cabo mais grosso que o fundo de uma agulha, provavelmente esgarçaria a linha, do que um rico entrar no reino dos céus. Quando nós escutamos isso, algumas traduções traz um camelo e não um cabo. Quando nós escutamos isso, muitas vezes a gente diz assim, mas será que Jesus estava querendo dizer que a riqueza não pode tirar a riqueza e todo aquele que vem com a riqueza não entrará no reino dos céus? Quando a gente faz essa pergunta, a gente também começa a pensar a seguinte coisa,
Mas se assim o fosse, seria uma crueldade dar uma prova desta, da riqueza, que seria a causa da sua perdição. Então a riqueza, ela é uma perdição para nós quando ela é o Senhor que mais amamos, quando somos incapazes de renunciar a qualquer coisa da riqueza em favor do outro, quando a riqueza está na nossa mão e está acumulando ferrugem e traças, como Jesus disse, e ela não é um servidor, ela não é uma riqueza providencial, ela não causa o bem-estar físico, mental e espiritual de outro. Ela não é a causa do pão do outro, ela não é a causa da saúde do outro, ela não é a causa da educação do outro. Então, quando a riqueza está em nossas mãos, sem nenhuma providência ou sem nenhuma produtividade válida para os nossos irmãos, porque nós vivemos em sociedade e a sociedade é constituída de seres e nós não estamos numa escola desconhecida, mas numa escola junto com amigos, nós estamos junto com irmãos, porque nós somos todos criados por Deus. Então é neste sentido que quando nós não somos capazes de renunciar em favor de outrem, que o Deus da riqueza vai interferir na possibilidade de chegarmos melhor na espiritualidade. E ao chegar na espiritualidade, preso aos bens materiais, nós não conseguimos ter uma evolução, nós não conseguimos ter uma volitação em favor dos mundos felizes e muitas vezes temos que recomeçar. É comum nós entendermos que somos alunos repetentes, que já estamos repetindo expiações, não apenas provas. Se estamos em expiações, significa que nós já tentamos aquela prova e não passamos. Tiramos uma nota inferior que nos daria a condição de um mundo mais feliz. Retornamos para refazer essas lições. Ao retornar para fazer essas lições, muitas vezes nós escolhemos a condição de muita riqueza em nossas mãos para servir todos aqueles que estão em torno de nós. Acertamos, fazemos corretamente, o nosso dinheiro, a nossa riqueza é providencial para todos que estão próximo, para o lugar que nós moramos, para os nossos funcionários, para a sociedade no geral. Vencemos bem a prova. Às vezes falhamos de novo, outras vezes nós pedimos então a pobreza para entendermos a dificuldade que podemos passar quando não temos uma riqueza providencial. E se o nosso olhar na pobreza é de criticar a riqueza, estamos falhando tanto quanto aquele que está na riqueza e não está dando essa providência e nem sendo prudente o suficiente. É de bom alvite que possamos trabalhar sempre em favor de nós e em favor do outro sem depreciar nem a nós e nem o próximo. O moço foi embora, não seguiu Jesus. Provavelmente ele teve outras oportunidades no futuro, se é uma história. Nós sabemos que quando Jesus contava uma parábola, quando contava uma história, a pessoa não existia. Quando não era uma parábola, essa pessoa existiu e essa pessoa está no seu caminho de evolução e em outra oportunidade ela seguiu Jesus, assim tanto quanto nós. E nós também muitas vezes negamos
e por causa disso estamos refazendo a lição. Então não, a riqueza não é uma coisa ruim, ela não é uma coisa que devemos fugir, mas ela precisa dar uma real utilização. A utilização da riqueza, ela deve ser distribuída e atendida às necessidades. A Terra é uma escola de expiações de provas, por isso ela tem muitos doentes. E os doentes precisam de uma saúde, ela precisa de necessidade básica. Nós precisamos de saneamento básico, nós precisamos de saúde de base, nós precisamos de hospitais, de médicos, de enfermeiros, de atendentes. É todo um trabalho operoso em favor uns dos outros. O fato de ter muito dinheiro não significa que não precisa do médico. O fato de ter muito dinheiro não significa que não precisa da saúde, do remédio e da assistência. Vai aprender a dar uma melhor assistência, transmitindo sempre equilíbrio. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é conseguir colocar à nossa prova o nosso dinheiro, a nossa propriedade material provisória, porque na verdade ela não é nossa. No instante que nós voltamos para a espiritualidade, ela muda de mão e vai mudando de mão sucessivamente até aprendermos a lição. Nós precisamos ter iguais tesouros. Tem um outro lugar, num outro momento, que Jesus fala que nós precisamos guardar nos céus tesouros que a traça não rói, que a traça não rói, que a ferrugem não corrompe, que são os tesouros. Que tesouros são esses? O do amor, o do carinho, o do perdão, da paciência, da indulgência, da cooperação. E as riquezas nos traz estas oportunidades. Nós podemos fazer muito mais quando temos os bens materiais na mão. Mas não significa que não os ter, não podemos fazer. Só vou fazer caridade na hora que tiver dinheiro na mão. Eu gostaria muito de fazer caridade, eu gostaria muito de auxiliar, mas eu não tenho dinheiro. Então, nós não temos esse mamon em nossas mãos, mas estamos amando esse Senhor e estamos perdendo a oportunidade de fazer mais e melhor com os recursos que temos. Qual o maior recurso que Deus coloca em nós e que Jesus se refere a ele como água viva? O consolo, o seu Evangelho. Levar o consolo, levar o seu Evangelho, oferecer da sua boa nova para o irmão que tem sede, sede material e sede espiritual. Podemos fazer isso dentro da nossa família, podemos fazer isso no nosso bairro, podemos fazer isso na nossa cidade, no nosso país. Podemos extrapolar e fazer isso além das fronteiras dos nossos países. Mas há a necessidade constante de renovarmos em nós esse amor que Jesus fala, de fazer para o outro como aquilo que deseja que seja feito para nós. Nem sempre é fácil. Nem sempre nós conseguimos fazer isto sem ocultar a nossa verdadeira tristeza, sem ocultar muitas vezes a nossa amargura. Porque não significa que não temos, por compreender o Evangelho de Jesus, que nós não temos amarguras, que nós não temos tristezas, que nós não temos dificuldade de pôr em prática os ensinos de Jesus. Se fosse fácil de praticar, a Terra já estaria regenerada. Ela já seria um mundo feliz. O mal ainda não faria parte de nós, daquilo que vivemos e de nós.
Então, isso fica muito claro de que não é tão fácil quanto falar. E é lógico que falar é mais fácil. É lógico que estar aqui falando disso, falando desse amor ao próximo, falando dessa dedicação, parece ser apenas um mar de rosa com as suas pétalas perfumadas e sedosas. Mas sabemos que por trás de todas essas pétalas sedosas e perfumadas, há os espinhos de cada dia. Carregamos também as nossas dores e carregamos também as nossas amarguras. O que nós não podemos fazer é ficar no mesmo lugar, reclamando da dor ou invejando o poder, a riqueza, o bem-estar do outro, olhando a grama do outro e maldizendo a própria. Cada um de nós estamos naquilo que pedimos e cada um de nós estamos naquilo que é importante para o nosso aprendizado. Então, ter um pai difícil, uma mãe complicada, irmãos que abandona, que deixa tudo nas suas mãos, tudo nas suas responsabilidades, é aquilo que precisamos aprender, é aquilo que estamos necessitados naquele instante. Ter filhos incompreensivos, esposas ou maridos radicais e intolerantes, pequenos ditadores, todas essas coisas são a oportunidade de distribuirmos a riqueza que há em nós, essas joias que não se perde com o tempo, que não perde o valor, que as traças não podem corroer e nem a ferrugem tomar conta. As joias, a riqueza da paciência, da tolerância e do amor, do perdão e da renúncia diária. Faz parte da nossa existência, cada um desses instantes. Então, como que nós podemos distribuir de uma melhor maneira as riquezas materiais que carregamos e as riquezas espirituais que carregamos? É o estudo desta manhã. Aprender a doar o melhor de cada um de nós, tanto na nossa fartura material como na nossa fartura espiritual. Aprender a renovar em si mesmo os sentimentos. Esta é a nossa maior riqueza, e quando nós estamos trabalhando com essas riquezas espirituais, nós estamos servindo o Senhor dos céus, o Criador de todas as coisas, a causa primária da vida existente. Todos os dias nós devemos nos perguntar: a quem estou servindo? A quem eu rendo graça hoje? E quando fazemos isto, nós conseguimos vencer as nossas provas com mais leveza e com evolução dos passos. Pensamos e reflexionamos sobre isso. Refletiremos sobre isso no nosso dia a dia. Para encerrar, vamos buscar o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, os nossos amigos espirituais, que eles possam nos envolver de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, de muito bem-estar, e que as riquezas que existem em nosso coração, o amor, o perdão, a tolerância, a paciência, possa ser enviada para os nossos irmãos, que possamos envolvê-lo em nosso amor, envolvê-lo em nosso carinho, para que as suas provas sejam amenizadas no sofrimento de cada dia. Que a luz do Mestre Jesus recaia por toda a terra e que ela possa encontrar a paz, a harmonia e desta maneira, procedendo para as riquezas dos céus, o tesouro maior de Deus, que nos recobre de bênçãos, que nos recobre de amor. Te agradecemos infinitamente, Senhor, por tudo
tudo o que nos oferece a cada instante do nosso respirar. Esteja sempre conosco, hoje e sempre.